Olá, para você que nos acompanha no YouTube do Portal AI, no seu agregador de podcast favorito. O Política em Pauta dessa sexta-feira, dia 22 de agosto, chega com as últimas notícias da política em Minas Gerais, em vários assuntos. Hoje comigo, Bruno Nogueira, repórter de política do estado de Minas, substituindo o nosso colega Bernardo Stilac, né, que está de férias, merecidas férias, né? E me acompanha nessa conversa de hoje a Alessandra Mello. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Bruno. Obrigada pelo convite. Também nos acompanha o Denis Lacerda, nosso setorista de ônibus aí, para falar sobre tarifa zero depois. Como é que tá, Denis? Tudo certo, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Maravilha. Vou fazer aquela escalada rápida que a gente sempre faz. A gente vai falar no primeiro bloco sobre o assunto da semana, né? Ou pelo menos do início da semana, que foi o lançamento da candidatura do governador Romeu Zema à presidência da República em São Paulo, não em Minas Gerais. Ele preferiu ir para São Paulo para a tentativa de nacionalizar seu nome. No segundo bloco, a gente vai falar também sobre a semana na Assembleia Legislativa, né? Não teve votações de Propag, mas teve movimentações importantes com o presidente da Assembleia falando sobre os prazos ali, votações sobre hospitais. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre tarifa zero em Belo Horizonte, que é um assunto dos mais importantes na Câmara Municipal, que está tramitando a passos lentos, mas está tramitando, né? Os vereadores têm muita coisa para falar sobre isso ainda. Vamos lá, gente, vamos começar. Começando por São Paulo, Romeu Zema. Eu estive em São Paulo para acompanhar esse 9º encontro nacional do Partido Novo. E o governador chegou definitivamente para a campanha, né? A gente já sabia que já tinha esse interesse, né? Pelo menos há uma semana já se falava que era pré-candidato, dava entrevistas com esse título. E agora o Novo reuniu seus filiados, apoiadores no centro de convenções ali da Câmara Americana de Negócios para oficializar essa entrada na corrida presidencial. O governador ele chega com um discurso que já vinha adotando nos últimos meses, que é o discurso antipetista, né, Alessandra? Sempre falando muito que, inclusive essa é a nossa capa da edição de domingo, né, dia 17 de agosto, dizendo assim, vamos chegar a Brasília para liberar o Brasil. Liberar o Brasil do que ele quer, né? Do PT, do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, mas aí eles também adotaram outros 3 inimigos, entre aspas, assim, que eles dizem que são os parasitas do Estado, né? Mais ou menos falando ali dos privilegiados, falam muito do Poder Judiciário, que ganha altos salários, e também das facções criminosas, né? O governador ele ressaltou que, por exemplo, que Minas Gerais não tem um canto do estado que não é tomado por facções criminosas em uma comparação ali com outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? E ele agora se lança e eu queria ouvir de você, Alessandra. O que a gente pode esperar do Zema pré-candidato? Na verdade, o Zema era candidatíssimo, a gente aqui em Minas já sabia, né? Talvez nacionalmente as pessoas tenham tomado conhecimento disso a partir do lançamento oficial da candidatura dele nesse domingo que passou. Mas para aqui em Minas Gerais, claramente a gente que acompanha a trajetória do governador e o dia a dia dele, principalmente nas redes sociais e suas agendas diárias, é claro que ele já vem numa pré-campanha a presidente da República há muito tempo. Eu acho que desde o ano passado, inclusive todas as funções administrativas, os assuntos mais delicados do Estado não têm sido mais tratados pelo governador. Quem toca é o vice-governador Matheus Simões. Então, o lançamento da candidatura do governador para a gente mineiro não foi surpresa, porque a gente já acompanhando já percebia essa movimentação dele. O Zema escolheu São Paulo, talvez para conseguir uma repercussão maior, né? Uma nacionalização da sua presença nessa disputa, que não é fácil. Ele não aparece ainda bem nas pesquisas, pode ser, porque a pesquisa é sempre o retrato do momento, pode ser que ele melhore o seu desempenho para frente, mas essa semana, que foi a semana do lançamento da candidatura do governador, não foi boa para ele. Logo após a candidatura, o lançamento dele, teve crítica da família Bolsonaro, né? Ele minimizou, falou que marido e mulher sempre brigam, né? Críticas acontecem, minimizou as críticas, e ainda, além dessa crítica, dessa reclamação da família Bolsonaro, que é talvez o clã Bolsonaro, o principal apoiador que o governador tenta conquistar para sua tentativa de chegar ao Palácio do Planalto, não saiu como desejava. E para fechar a sexta-feira, eu acho que péssima nesse quesito lançamento de candidatura para o governador, as pesquisas mostram um governador com uma queda enorme de popularidade,
e mostram que entre os governadores que se pretendem candidato à presidência da República, ele é o que tem a menor aprovação entre o eleitorado. Notícias não muito animadoras, né, para esse início de trajetória do governador. Eu queria, antes da gente falar um pouco da pesquisa Genial Quest dessa sexta-feira, queria falar um pouco sobre Jair Bolsonaro, né? Está inelegível, está em prisão domiciliar, mas mesmo assim a direita não larga, né? Não descarta o apoio dele, claro, muito popular ainda, tem uma parte do eleitorado muito fiel. E o governador ele tem essa busca pelo apoio do ex-presidente, da sua família, mas em um momento que talvez a centro-direita está se organizando, né, para talvez não precisar muito desse apoio. A gente teve o lançamento da federação agora, União Brasil e PP, que são dois partidos que têm uma ligação, mas são partidos mais, por exemplo, como ministério no governo Lula. E é uma super federação que vai tomar basicamente mais de 20% do fundo eleitoral, mais de 1/3 do tempo de televisão, são questões importantes para a campanha eleitoral. E nesse meio tempo, o governador, em São Paulo, ele reuniu apoiadores, mas apoiadores só do Novo, né? Teve uma parte dos deputados da Assembleia, talvez em um sinal mais para o vice-governador, Matheus Simões, né, que é pré-candidato ao governo de Minas à sucessão, né? A gente pode citar, por exemplo, nomes importantes da base, como o líder de governo, João Magalhães. Que estavam no lançamento da candidatura. Deputados mineiros que foram para São Paulo prestigiar o lançamento do governador. Exatamente. Mas talvez nessa sinalização mais para o Matheus Simões, né? Porque são deputados estaduais, para eles talvez façam mais sentido a continuidade dessa gestão. Então a gente fala do líder de governo, João Magalhães, do MDB. A gente fala do Rodrigo Lopes, que é um importante deputado ali da base do União Brasil. A gente fala do Zé Guilherme, da família Aro, né? O Zé Guilherme é pai do Marcelo, secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro. Do PP, né? Os dois. E a gente tem outros deputados, né? Nayara Rocha, que tem base aqui em Vespasiano, na Grande BH, que é do Podemos, né? Enfim, do PP, na verdade, também. Vários deputados, mas não teve aquela presença massiva, né, Alessandra? Porque aí o governador diz que tem uma base de 55 deputados, né? Inclusive isso foi até motivo de crítica da oposição, né, o governador na Assembleia Legislativa. O líder da minoria citou isso, né, segundo ele, a baixa presença, o Cristiano Silveira, a baixa presença dos deputados federais e estaduais no lançamento do governador, né, cerca de 10 pessoas. Mas uma coisa que também chamou a atenção, logo após a candidatura, o lançamento da candidatura do governador Romeu Zema, que foi sábado em São Paulo, foi também a repercussão entre um expoente do bolsonarismo em Minas Gerais, né, o deputado Cristiano Caporeso, né, muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estava até na lista de transmissão lá do ex-presidente, conforme o relatório da PF. O Caporeso usou a tribuna da Assembleia logo no primeiro dia do Legislativo, na terça-feira, para criticar o governador. Mas fez uma crítica muito dura, chegou a chamar o governador de canalha, né, usando essa palavra, alegando que ele quer se aproximar que é o espólio do Jair Bolsonaro, mas não dá o apoio necessário que o ex-presidente tem necessitado nesse tempo e aí em campanhas anteriores também. Então, entre o PL, que é esse movimento do governador Zema de se aproximar cada dia mais do bolsonarismo, né, nas pautas, nos discursos, nessa tentativa de conseguir apoio do Bolsonaro e ser, quem sabe, o candidato do Bolsonaro, não teve, pelo menos dentro do PL mineiro, como uma figura importante dentro do partido, que é o deputado estadual Caporeso, pré-candidato ao Senado pelo PL em Minas Gerais, fez um discurso muito duro e foi seguido, obviamente, pela oposição, que é nenhuma surpresa, a oposição subir à tribuna para criticar o governador, não tem nenhuma surpresa, mas a surpresa mesmo foi a postura do deputado do PL, que foi muito, muito, muito duro. Outros não se manifestaram, a Assembleia foi muito esvaziada essa semana de presença parlamentar, quase não se votou nada no plenário, mas também nesse campo do bolsonarismo ele também tem encontrado dificuldades, né? Eu acho que desde o início do ano o governador
tem tido essas rusgas com o PL mineiro, né? A gente lembra que quando começou essa parte da legislatura, né, essa segunda metade, já caminhando para as eleições, o PL decidiu deixar a base do governo, né? Com a postura de querer mais independências dentro do legislativo, com muitas críticas em questão da segurança pública, né? A questão do deputado Sargento Rodrigues, que é um deputado de classe ali, se faz muitas cobranças em relação à polícia civil, polícia militar, até polícia penal. E o governador nessa busca, né, para falar sempre de PT, de segurança, facção criminosa, né, ele abre com esse discurso de PT nunca mais, né, mas é justamente essa crítica do Carlos Bolsonaro. Vou ler pra vocês, porque o Carlos Bolsonaro no outro dia ele fez uma crítica geral, não só ao Romeu Zema, e fez aos governadores de centro-direita que já estão se posicionando, né, a gente lembra que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pela União Brasil, também já lançou pré-candidatura. O PSD projeta o nome de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não tente a presidência e tente, na verdade, a reeleição, o PSD tem essa opção. O Carlos Bolsonaro foi no X, né, antigo Twitter, né, que o pessoal fala, já tem mais de 2 anos isso, mais ou menos, e a gente continua falando antigo Twitter. Diz o seguinte: a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferente dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança. Não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética, disse Carlos Bolsonaro. Uma crítica dura e que reflete também esse sentimento da família Bolsonaro, de que o pai não está fora do jogo ainda, né? Que precisa dessa bênção e que eles talvez mantenham essa candidatura até o limite, né? E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, compartilhou, né, essa crítica. Ele não comentou, mas fez o que a gente chama de retweet, né? Compartilhou. É muito interessante isso que acontece com o bolsonarismo, porque é um momento que as pesquisas mostram, a Quaest de hoje e a Quaest de ontem também, mostra que o presidente Lula está recuperando popularidade, né, Alessandra? Inclusive recuperando popularidade ajudado pelos bolsonaristas, né? Pela economia, né? Apontam as pesquisas, né? Melhora da economia, queda nos preços dos alimentos, o consumidor sente no bolso, e as pesquisas apontam que esse seria o motivo da melhora da avaliação do presidente Lula. Mas além dessa questão financeira, né, além da questão econômica, o tarifaço também parece que tem ajudado o presidente Lula a recuperar um pouco sua popularidade e apareceu também na pesquisa um desempenho muito bom do presidente também nos cenários eleitorais, né? Em todos os cenários eleitorais, ele aparece bem em todos eles, um cenário que não era registrado ano passado. Então, realmente, essa semana do lançamento da candidatura do governador Romeu Zema, eu acho que não foi, no balanço geral, um momento bom para o governador, não. Eu acho que coincidiu também, né, que logo após o lançamento da candidatura dele veio toda essa questão do vazamento, né, das conversas entre Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, e também o pastor Silas Malafaia, no inquérito que a Polícia Federal abriu para investigar a atuação da família Bolsonaro na tentativa de interferência do judiciário, né, por meio das ações do tarifaço. Então, não foi uma semana boa, porque as conversas vieram à tona, mostram já um desentendimento entre eles, mostram um temor entre a família Bolsonaro de que Trump logo abandone a pauta Bolsonaro e parta para outra questão. É uma coisa interessante também, que a gente até publicou essa matéria e ela está entre as mais lidas, que também mostra que há um racha interno entre os bolsonaristas e entre seus grandes expoentes. Né? Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro compartilhou com o pai duas postagens com críticas ao Nicolas Ferreira. Postagens que diziam que Nicolas Ferreira não estava apoiando o Bolsonaro da maneira que a família gostaria e que ele já estaria debandando dessa aliança com o Jair Bolsonaro. Ele compartilhou, enviou para o pai essas duas notícias, nessas duas publicações que saíram nas redes sociais, e estavam apagadas, a Polícia Federal conseguiu recuperar,
E logo depois que ele enviou para o Bolsonaro, para o pai dele, essas postagens, 2 dias depois ele fez uma crítica pública ao Nicolas nas redes sociais. Então isso também veio à tona nesse relatório, mostrando que internamente, até mesmo entre os seus expoentes mais até então alinhados, há uma rusga ali, que a gente não sabe como é que ela vai ser tratada, se ela será superada, mas tudo isso não, no conjunto todo, prejudica o governador Romeu Zema. As mensagens recuperadas pela PF, elas mostram, inclusive, que há certas desavenças entre a própria família Bolsonaro, entre o Eduardo Bolsonaro com o pai. Então, não é também de se estranhar ter essas rusgas com as pessoas que estão ali em volta, tentando chamar atenção, tentando conseguir apoio para sua reeleição, para sua candidatura a outros cargos, enfim. É isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado, Denis. Mostra também que eles estão numa briga interna, né? Exatamente. O Eduardo Bolsonaro fez críticas, por exemplo, a Tarcísio de Freitas, críticas duras aí nas mensagens com o pai, discordando... Brigas com o pai, né? Exatamente, discordando desse apoio que Bolsonaro tinha dado a Tarcísio de Freitas antes de ter a prisão domiciliar decretada, e inclusive o Eduardo Bolsonaro chamou o pai de ingrato, né? Falou palavras de baixo calão ali e chamou o pai de ingrato. Então, na semana que o governador dá o seu passo inicial, cada vez, né, já nessa toada que ele vinha tendo de cada vez mais se aproximar do bolsonarismo, o bolsonarismo parece que começa a ruir. Exatamente. Ou pelo menos a se dividir. Exatamente. Né? Então, não foi bom. E você podia, Bruno, passar logo pra gente aí depois os números, né? Vou passar os números da Quaest, a primeira pesquisa de quinta-feira, que dá os cenários eleitorais. A pesquisa simula vários cenários de segundo turno, inclusive com nomes como Michel Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo, Ciro Gomes, que está aí sumido. E que se candidatou agora ao PSDB. Que pode entrar no PSDB. Ainda tem negociações do Ciro Gomes ali. Ele esteve no presente no evento da Federação União Brasil e PP. Ciro Gomes é uma incógnita. Mas vamos falar de Jair Bolsonaro. Mesmo inelegível, a pesquisa ainda continua contando o nome do ex-presidente, porque ele pode reverter isso, é possível ainda. Lula teve 34% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 28% de Bolsonaro. O levantamento, agora considerando os governadores, Tarcísio de Freitas é o nome mais forte da oposição ainda, né? Mas nesse cenário, Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto Tarcísio tem 35%. Então, se a eleição fosse hoje, Lula venceria Tarcísio, mas esses governadores eles têm uma certa força nos seus próprios estados. Tarcísio, por exemplo, venceria Lula em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Agora, considerando outros nomes, por exemplo, Lula tem vantagem contra Ratinho Júnior, de 44% contra 34% das intenções de voto. Contra contra o Romeu Zema. Lula tem uma vantagem de 46% a 32%, né? 14 pontos de vantagem no último mês. Mas aquela coisa, em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, Zema ainda tem uma vantagem em relação ao presidente Lula, segundo a Quaest, né? O Zema venceria Lula por 13 pontos no estado. Mas nacionalmente ainda tem um longo caminho para o governador, né, nas intenções dele. Essa pesquisa da Quaest ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto, né? Então, pega um pouco ali do lançamento do governador, que foi no sábado, dia 16, com a margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiabilidade de 95%. Agora a gente falando da pesquisa Quaest de hoje, né, Alessandra? Não é fácil para o governador ter a queda tão grande como ele teve na aprovação, né? Ele saiu de, se eu não me engano, 62% de aprovação em Minas Gerais para 55%, né? Foi uma queda muito significativa. A gente conversou agora há pouco com o Felipe Nunes, que é o responsável pela pesquisa, né? E ele atribui essa queda à nacionalização do nome de Zema, né? Essa investida do governador para se tornar conhecido nacionalmente fez com que, segundo a avaliação do Felipe Nunes, responsável pela pesquisa, por essa pesquisa, o governador perdesse eleitor, principalmente na esquerda, em Minas Gerais. Então, perdesse eleitor, perdesse a simpatia, né, da população mineira, e essa perda teria vindo principalmente dos eleitores que, nas disputas anteriores, votaram na disputa anterior para governador, votou em Lula
e Zema. Uhum. Né? Então, ele teve uma queda que já vem acontecendo desde dezembro, né? Passado, mas aparecia inicialmente dentro da margem de erro. E agora o número exato é de 64 para 55, né? Isso, caiu de, na verdade, 62 para 55. Em dezembro, a aprovação do governador era de 64%, e aí começou a cair agora. Na rodada de fevereiro foi para 62%, depois para 55%. Ainda, a aprovação ainda é maior, mas é uma queda acima da margem de erro, né? A primeira queda era uma queda que a gente poderia considerar a margem de erro de 3 pontos percentuais, né? Então não era nada muito concreto. Agora é uma queda exponencial e a desaprovação, né, chega em 35%. Eu queria citar, por exemplo, outras coisas da pesquisa, que é a questão das áreas de atuação do governo, do Estado, né? Educação, por exemplo, 43% dos entrevistados consideram a educação em Minas Gerais positiva, 35% regular, 22% negativa, né? A gente vê que ainda teve uma queda de 50% na aprovação, era 50%, caiu para 43%. Mas eu queria ouvir o Denis sobre mobilidade e infraestrutura, porque o Denis cobre muito essa área. 40% dos entrevistados consideram infraestrutura e mobilidade como regular, 32% positiva e 28% negativa. Então, tá no meio termo, né, Denis? Pois é, tem uma questão envolvendo muito da aprovação do governador Zema, que muito se dá pelo interior. E muitos especialistas, pessoas com que nós conversamos nas eleições anteriores, na eleição anterior, elas mencionaram que uma das razões para o Zema ter essa popularidade no interior é pelas obras que são entregues e é pela relação com os prefeitos. Se antes, durante o governo Pimentel, havia grandes problemas de repasse de verbas, isso começou a ser regularizado com o governo Zema. E agora, com essa tentativa de nacionalização do nome Zema, ele passou a se envolver em questões que não apenas dizem respeito a Minas Gerais, que não dizem respeito necessariamente à cidade onde as pessoas que o aprovavam moram. E aí começa a entrar em questões polêmicas, que ele falou recentemente, entrevistas recentes para veículos de fora de Minas Gerais, mas ainda tem o fato de que o governador está se afastando um pouco das atribuições, por exemplo, de entrega de obras, isso está passando para o Matheus Simões. Então, há uma possibilidade, talvez, dessa aprovação dessas áreas como infraestrutura, que é uma área diretamente ligada ao que o governador entrega, que isso passe a não ser tão visto pela população, porque agora quem está fazendo esse trabalho de entregar as obras é o vice-governador Matheus Simões. Exatamente. O vice-governador Matheus Simões, pré-candidato, ele foi até o destaque da nossa página 4 de domingo, porque ele teve um espaço grande de fala no evento e disse que não há espaço para outros senão o sucessor de Romeu Zema, né? Nesse sentido é interessante porque a pesquisa também traz que, na verdade, as pessoas não querem o sucessor de Romeu Zema, né? Se eu não me engano, vou pegar aqui para vocês, mas era algo em torno de, por exemplo, tô achando que agora... Ainda nessa questão, tem um ponto que voltando ao ponto de mobilidade, o governo Zema ficou muito marcado pelas privatizações das estradas. E a questão das estradas é o principal que está relacionado à mobilidade. O transporte metropolitano, que é uma atribuição do governo estadual, ele acaba sendo restrito à região metropolitana, então para o interior a questão de transporte público não passa tanto pelo governo de Minas, o que passa mesmo é a questão das estradas. E nós tivemos recentemente uma questão polêmica que foi a privatização da MG10, a possível privatização da MG10, possível privatização da linha verde, e justamente quem ficou muito envolvido nessa pauta foi o governador Matheus Simões. E em outras privatizações pelo interior, outras concessões de estradas pelo interior, foi muito por esse caminho. E aí você está mencionando isso, e o vice-governador Matheus Simões, ele já se colocou nessa posição de ser um sucessor, mas pelo jeito não é isso que as pessoas querem. A pesquisa faz a pergunta: você acha que o Romeu Zema merece eleger um sucessor que indicar? Na primeira rodada da pesquisa em fevereiro, 50% acreditava que sim, o Romeu Zema merecia eleger seu sucessor Matheus Simões. Mas nessa caiu para 46%. Apenas 46% acreditam no sucessor de Romeu Zema, enquanto 48% acreditam que o governador não merece essa indicação, não merece indicar esse nome. E aí a gente pode falar também da pesquisa
para o governo. Só tem, na verdade, um cenário, né, que considera a disputa entre Cleitinho, Calil, Pacheco e Simões. O vice-governador está em último ainda com 4%, né, Alessandra? E o Cleitinho é um pouco disparado, né, 28% de intenções de voto. Com toda a exposição que o vice-governador Matheus Simões tem buscado, né, ele ainda não conseguiu reverter. Claro, gente, que sempre a pesquisa é um retrato do momento. Tudo pode mudar e a gente vê mesmo a própria eleição do governador Romeu Zema pela primeira vez, não aparecia nas pesquisas. Logo no começo virou governador. A gente viu isso agora com o Fuad Noma. Vimos agora com o Fuad, que não tinha o ex-prefeito de Belo Horizonte, que não tinha também um desempenho muito bom na pesquisa, mas tinha uma boa avaliação da gestão da prefeitura de Belo Horizonte e acabou se elegendo prefeito, né? Faleceu, não tomou posse, mas se elegeu numa disputa acirrada, mas se elegeu no segundo turno. Então tudo pode mudar, mas toda a exposição que o vice-governador tem buscado, ela ainda não conseguiu reverter. O cenário continua um cenário parecido com o que vem, né? Primeiro lugar, Cleitinho, depois o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com 16% das intenções de voto. Rodrigo Pacheco, senador, candidato do presidente Lula, com 9% das intenções de voto. E aí depois Matheus Simões com 4%. Né? E é um cenário muito parecido com o das eleições de Belo Horizonte, porque no início das primeiras pesquisas, a gente sempre tinha o candidato mais midiático na frente, né? Na época era o Mauro Tramonte, que também, coincidentemente, junto com o Cleitinho, são do Partido Republicanos. Claro que tem a diferença que o Cleitinho é mais midiático pelas redes sociais, o Mauro Tramonte pela televisão e todo o seu trabalho como jornalista. Mas ao longo da campanha isso foi caindo, né? Conforme o trabalho do prefeito Fuad Noma fosse ganhando destaque, né? As pessoas fossem conhecendo o prefeito Fuad Noma, porque a gente lembrava da prefeitura do Calil, mas a gente não lembrava quem era o cara que assumiu depois do Calil, e isso foi mudando, uma né? disputa complicada que o Matheus Simões tem, porque os outros nomes que estão sendo cotados são nomes muito conhecidos. Você tem o Alexandre Calil, que foi candidato ao governo de Minas na eleição passada. Você tem o Cleitinho, que é senador por Minas Gerais e teve uma votação muito expressiva. Você tem o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e ele, como vice-governador, ele está começando a ganhar os holofotes agora. Enquanto que esses nomes já têm mandatos há mais tempo, já tem uma visibilidade na mídia, tanto mineira quanto nacional, já há mais tempo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que pode, para a gente encerrar esse bloco, pode complicar a campanha de Matheus Simões, que é a questão do tempo de televisão e do fundo partidário. A gente viu o Fuad Noma crescer muito porque ele tinha uma estrutura de campanha que era diferente dos outros dos adversários dele. Ele tinha o segundo maior tempo de televisão, atrás só do Bruno Engler, que era do PL. Ele tinha o segundo também maior fundo eleitoral, né, repasses que ele podia usar na campanha, porque ele era do PSD, um partido muito grande nacionalmente, e conseguiu uma união de partidos também. União Brasil apoiou ele, inclusive é o partido do prefeito Álvaro Damião. Outros partidos, o PSDB apoiou ele também. Então ele teve essa estrutura para fazer a campanha. O Novo não tem isso. O Partido Novo é um partido que não atingiu a cláusula de barreira em 2022 e não tem acesso ao tempo de televisão, que eu acho que talvez seja o mais importante para uma disputa majoritária, né? A gente fala muito de internet, mas a televisão ainda é onde chega mais, né? Onde tem um alcance maior no interior. O Novo, por exemplo, não tem esse tempo de televisão, mas pode conseguir costuras ali para conseguir isso. Ou o vice-governador pode trocar o partido. Mas isso também não é algo que o Novo acredita, né? Porque o Matheus Simões ele surge nessa primeira leva do Novo, lá em 2016, que um dos primeiros vereadores do partido. Ele é fundador do Novo, né? Um dos fundadores do Novo, né? Matheus Simões. Ele vai costurar. O cenário de disputa eleitoral em Minas Gerais ainda é muito indefinido. Né? A gente tem sempre aquela dúvida. Pacheco sai ou não candidato? Semana passada, a informação de bastidor era que o ministro Barroso ia deixar o Supremo Tribunal Federal e que o Pacheco talvez fosse cotado para ser indicado para a vaga. O Barroso já falou que não vai deixar antes do prazo, ainda tem aí um tempinho pela frente. Então o cenário ainda é muito indefinido. A gente não sabe, por exemplo, quem serão os candidatos, como serão as composições. O Matheus Simões tenta atrair o Cleitinho para uma composição com o Cleitinho. O Cleitinho, por sua vez, já convidou até Gabriel Azevedo, que disputou a prefeitura de Belo Horizonte, para ser vice. Gabriel Azevedo já tem dito nas redes sociais
que talvez seja, não definiu ainda o que vai fazer de 2000, né, na eleição do ano que vem, 2026. Então, o cenário ainda é muito indefinido. Tem o ex-governador Aécio Neves, que tem se movimentado nas redes sociais com um discurso muito de pré-candidato, não diz que é pré-candidato ao governo de Minas, mas o discurso é todo nessa linha. E tem um certo recall, né? Então a gente tem ainda um cenário que é muito indefinido. Obviamente que o tempo de televisão é importantíssimo, o fundo partidário também, mas ele tenta costurar aí essas alianças. A gente aguardar para ver. É isso que o Novo diz, né? Que esse momento não preocupa agora, que é o momento de construir o conhecimento do eleitorado desse candidato. Só para a gente encerrar, vou dar os números aqui. Mas essa queda do governador não é boa para o Matheus Simões. Não é boa, é péssimo para ele também. Porque na hora que ele vai se nacionalizando, ocupando as redes com o seu nome, deu essa guinada que o governador deu para o bolsonarismo, né? Essa guinada total para o bolsonarismo que o Zema deu, ela não tem repercutido positivamente. Pode ser que reverta. Não é bom, mas por agora... não é bom porque, na verdade, a desaprovação é do governo, né? Hoje o cara do governo é o Romeu Zema, é o nome do governo, mas é uma desaprovação que vai chegar para o Matheus Simões também. E essa desaprovação tem esse discurso pelo que é na avaliação do Felipe Nunes, é isso. O Zema está perdendo um eleitorado que ele tinha, que era o eleitorado que votou no Lula. Né? E o governador, a gente até esqueceu de comentar, mas o governador faz umas coisas assim. Por exemplo, essa semana, na Marília Campos, né? Ele foi inaugurar uma obra com a prefeita de Contagem e pediu que a prefeita deixasse, os assessores pediram que a prefeita deixasse, não aparecesse nas imagens. Aí causou um super mal-estar. Depois veio o Matheus Simões tentar defender, dizendo que é uma coisa normal isso de um político não aparecer na filmagem do outro. Falou até que ele também não tinha aparecido na filmagem, ele realmente apareceu na filmagem dela. Então essas coisas assim dão falta de um tato, talvez, que a gente sempre fala aqui, esse tato mineiro da política, né? Que é uma política feita sempre no tom da conciliação, do diálogo, buscando entendimento. Isso falta no governador desde que ele deu essa guinada para o bolsonarismo e ela não reverteu até agora em números positivos. Tudo pode mudar, mas por enquanto, desde que ele deu essa guinada para o bolsonarismo, o que as pesquisas revelam é que ele está perdendo eleitorado e não ganhando. Exatamente. Só para a gente ilustrar aqui, em 2024 o Novo apoiou, o Mauro Tramonte indicou o seu vice, que na época foi a Luísa Barreto, e sem contribuir com o tempo de televisão, o Republicanos teve apenas 3 minutos e meio de inserções diárias na televisão. Em comparação, o Fuad Noma, que foi de vários partidos, teve 10 minutos de tempo de televisão diária, 10 minutos e 49 segundos. E o Bruno Engler, que foi o segundo colocado, né, no segundo turno, teve 11 minutos e 25 de inserção diária. Então é uma diferença muito grande. É bom destacar que o tempo de televisão ele é baseado no número de deputados eleitos. E Bruno Engler justamente tinha o PL. Que na época a maior bancada da Câmara, e o Fuad... Tem esse número aqui, o Fuad tinha 138 deputados apoiando ele, né, somando todos os partidos, e o Engler tinha 146, né, o PL teve apoio do PP. Vamos pro segundo bloco, né, falamos demais, Romeu Zema. Vamos falar agora da semana na Assembleia, né, Alessandra, porque não teve muita coisa, mas teve coisa, né. Na verdade a Assembleia foi uma semana na Assembleia... Não votou nada do Propag, nada, não passou nada nas comissões, o Propag continua em banho-maria. Na segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Tadeu Martins Leite, foi a Brasília tentar uma renegociação dos prazos do Propag. A gente, nesse dia, conversou com o BNDES, conseguimos um posicionamento do BNDES, o BNDES anunciou que aguarda, que já começou, abriu já um chamamento público para contratar empresas de consultoria que possam fazer avaliação das estatais mineiras, né, para dizer o valor das estatais. O presidente da Assembleia esteve em Brasília com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para tratar da prorrogação dos prazos das avaliações, mas não se votou nada, pelo contrário, o governo tentou votar a terceirização, a privatização da gestão dos hospitais públicos, da rede PEMIG, não conseguiu, a oposição obstruiu. Teve também a presença do secretário da Fazenda, não da Fazenda, né, perdão, Bruno, das Finanças, né? Teve o subsecretário do Tesouro, foi lá ontem. Para falar sobre a dívida
também já dando uma perspectiva de um crescimento bem grande da dívida de Minas Gerais até o final do ano, deve bater 180 bi. Então, não votou Propag, obstruiu essa pauta, a oposição obstruiu a pauta da FEMIG, da terceirização da FEMIG, e ficou aí tudo em banho-maria na Assembleia. Muita audiência, muitas audiências e pouco públicas plenário. Exatamente. Ontem não teve plenário, quinta-feira, não teve plenário. Eu queria falar sobre essa agenda do deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, em Brasília, porque parece haver um desencontro de informações em relação aos prazos do Propag. A gente lembra, o Propag é aquele programa que vai renegociar a dívida de Minas Gerais com a União, dos outros estados também. Enfim, todo mundo sabe, né? Pode reduzir os juros, que hoje são de 4% para 0%. Tem federalização de estatais no meio disso, investimentos em educação, infraestrutura, enfim. O ouvinte do Política em Pauta talvez seja das pessoas que mais sabem o que é Propag. Exatamente. O Bernardo sempre explica direitinho. O Bernardo tem mais paciência do que eu para explicar o que é o Propag. Os passados aí que tem uma explicação super didática. Mas em linhas gerais é isso, vai reduzir os juros de cobrança da dívida, que hoje é a inflação mais 4%, esses 4% podem ser zerados com a federalização de ativos e investimentos. Quem quiser se aprofundar, tem o Explica Esse Trem que gravamos com o Bernardo Stilac, explicando direitinho as regras do Propag. Exatamente, pode procurar no YouTube do Portal A e nas redes sociais. Tem essa questão do prazo, porque o Propag determina que o Estado tem que fazer adesão até 31 de dezembro, mas enviar a oferta dos ativos até 31 de outubro. O que está acontecendo? Para enviar essa oferta de ativos, o governo tem que juntar nos documentos a avaliação das empresas. Só que acontece? O BNDES, que é responsável por avaliar essas empresas, disse publicamente algumas vezes que não consegue entregar essa avaliação até metade do ano que vem. Então, Tadeu Martins Leite classificou isso como um problema, e de fato é. Porque como é que você exige uma coisa que não vai estar pronta no prazo que você quer? E aí foi para Brasília conversar com a ministra Gleisi Hoffmann sobre isso, conversou também com membros da Casa Civil, né, e do Secretaria de Tesouro Nacional, e voltou de lá dizendo que está otimista com essa possibilidade de mudar esses prazos. Os ativos que estão cotados para serem federalizados são Codemig, Codenge... Isso, Copasa, que é a companhia de saneamento, CEMIG, que é a companhia de energia. Na verdade, a Copasa não é muito federalização, o governo quer privatizar para usar o dinheiro para bater na dívida. A CEMIG existe a possibilidade de federalizar, mas também existe de privatização. E a AMC, que estava sendo cotada, ela já não está mais. Já foi retirada a AMC. E tem a UENG ainda que está vindo no meio, ninguém sabe o que vai acontecer com a UENG, porque está travado a tramitação do Propag. O ativo mais valioso é a Codemig, que é a empresa que explora nióbio em Araxá, explora outros minérios também. O que acontece é que o BNDES já iniciou esse processo, né, Alessandra, de avaliar a empresa, mas se não consegue entregar até metade do ano que vem, como é que o Estado faz essa oferta, né? E o BNDES vai fazer uma licitação para contratar a empresa que vai fazer a avaliação, um processo licitatório. Foi o que o BNDES disse para a gente nota. Ele abriu uma consulta pública para as empresas que se habilitarem a fazer a avaliação das estatais a serem federalizadas. E a partir dessa consulta, ele disse que a consulta não é uma garantia de que essas empresas serão contratadas, mas a partir dessas empresas habilitadas, eles vão abrir um procedimento de licitação para fazer a contratação. Ou seja, só esse procedimento para contratação, ele com certeza vai demorar um prazinho. Então, o que o governo, o presidente da Assembleia está tentando negociar é um prazo maior. Por que esse prazo maior? É porque, na verdade, há uma expectativa entre os deputados estaduais, grande parte deles, de que somente a Codemig seja, só o valor da Codemig seja suficiente para quase conseguir chegar nos 20% da dívida, mais ou menos uns 34 bilhões. Eles avaliam que ela vale mais ou menos isso, uns 30 bi, e que isso seria próximo do que o governo de Minas precisa juntar para conseguir retirar, abater significativamente os juros que ele paga hoje no regime que vai pagar no Propag, né? Diminuir os juros que são impostos hoje ao débito de Minas com a União. E há também uma dificuldade do governo de Minas, de tramitar com os projetos de privatização das estatais, porque precisa derrubar o referendo
porque exige um referendo popular para privatizar a CEMIG e a Copasa, e a dificuldade de derrubar também o quórum qualificado. Então, há uma expectativa entre os parlamentares de que só a Codemig seja suficiente para... Então, não seria necessário entregar as outras estatais. Por outro lado, o governo de Minas já disse que deseja, por exemplo, privatizar a Copasa, para usar o dinheiro da Copasa para abater os encargos futuros. Minas vai ter que investir em educação, segurança pública, são regras do Propag, exige um investimento maior nessas áreas, educação e segurança pública, então precisa desse recurso. Então há aquele jogo dentro do parlamento entre os deputados que não querem federalizar as estatais e uma crença de que só a Codemig seria suficiente. Agora, se você não sabe o valor da Codemig, você não vai poder dizer, só, se eu não sei o valor da Codemig, como que eu vou fazer? Porque se a Codemig der o valor suficiente, eu não preciso entregar a Copasa e CEMIG. Mas se não for suficiente, as duas outras estatais precisam entrar. Então há uma queda de braço. O governador, o vice-governador fez uma pressão na semana anterior que não surtiu efeito, não surtiu. Eu até imaginei que essa semana alguma coisa do Propag ia voltar a tramitar nas comissões. Nada tramitou, nada, nenhuma. Exatamente. O que acontece com essa pressão do vice-governador é que ele acredita que os deputados precisam fazer essa aprovação dos projetos até 31 de outubro, que é o prazo para ofertar os ativos. A leitura da Assembleia é completamente diferente. Eles acreditam que, na verdade, o prazo para aprovar as leis é até 31 de dezembro. Que ele pode oferecer o ativo sem a lei aprovada. Sem a lei estar aprovada. É isso que o presidente da Assembleia disse. Ele disse que isso está no decreto. Se o governo não quiser, ou o valor que o governo federal futuramente avaliar, o governo de Minas não concordar, ele pode não votar tirar. Projetos. Exatamente. Não entrega a federalização. Exatamente. Né? E o deputado Tadeu Martins Verde, presidente da Assembleia, disse isso claramente. Esse prazo de 31 de outubro não existe para os deputados. Aí, tendo essas rusgas ali com o vice-governador, o vice-governador enviou uma nota para a gente na quarta-feira de noite, dizendo assim, vamos consultar o governo federal e perguntar se ele aceita... E o governo federal não é claro, né? Porque o governo federal podia ser claro. E claro em relação a essas demandas, em relação a esses prazos. Né? Acho que a bancada federal podia se mexer mais, em Brasília para poder, mas fica parecendo que o Propag é um problema da Assembleia Legislativa e não da bancada mineira na Câmara dos Deputados. Exatamente. É a sensação que a gente tem, que quem, na verdade, parlamentar mineiro que mexe de fato as pedras lá no jogo do Propag é o senador Rodrigo Pacheco. Então fica essa disputa de narrativa e um governo federal que não se manifesta de maneira clara. Com certeza. Poderia vir a público e dizer, não, os prazos são esses. E mesmo quando a gente, repórter, questiona o governo federal, as respostas também não são muito claras em relação aos prazos, como serão tratados, os prazos para avaliação. Avaliar uma estatal não é uma coisa que é fácil de fazer. Principalmente a Codemig, que não é listada em bolsa, né? É o que a gente fala. CEMIG e Copasa tem suas ações na bolsa, então saber o valor delas já é de conhecimento do mercado, né? Eu posso dizer aqui que a Copasa vale mais ou menos 10 bilhões e a CEMIG vale 35 bilhões. A CEMIG tem a questão que o governo só tem 10% dela, né? É o acionista controlador, mas só tem uma parte bem pequena. Copasa, o governo tem 50% ainda. E aí tem essa questão dos prazos, né? O Tadeuzinho disse que esse prazo de 31 de outubro não existe para a Assembleia. O vice-governador Matheus Simões questiona e disse que não quer federalizar sem aprovação dos deputados, porque ele disse que seria assinar um cheque em branco, né? E mandou um ofício pedindo uma posição clara do governo federal. Vocês aceitam os ativos sem aprovação das leis? E aí, aguardar a resposta. E tudo tão burocrático, né? Tudo, eu acho que faltando nisso tudo é uma palavra, diálogo. Exatamente, falta diálogo e que foi uma crítica do próprio Tadeu Leite na semana passada. Falta de ambas as partes, da parte do governo federal e da parte do governo do estado, diálogo, talvez uma boa vontade para sentar numa negociação e dirimir todas essas dúvidas. Enquanto isso, Propag parado, o governador já tinha visto, o governador que tinha feito uma contagem lá na coletiva que ele deu semana passada, faltam tantos dias, mais uma semana perdida. Parada e aparentemente vai continuar parado até a próxima semana, porque o Tadeuzinho disse o seguinte,
Se não tiver uma resposta positiva em relação a esse prazo, ele vai montar um cronograma e vai começar a votar os projetos. Ele disse, não quer dizer que todos vão ser aprovados, porque é muito difícil conseguir a unanimidade na Assembleia Legislativa, né? O que ele disse. E teve essa crítica, muito bem lembrada, Alessandra, na semana passada, da questão eleitoral, política e da falta de diálogo entre o governo Zema e o governo Lula, né? O presidente aí disse que talvez não seria o momento ideal para se lançar uma pré-candidatura, né? Aí, nessa semana agora que ele fez essa outra coletiva para trazer esse resultado das reuniões de Brasília, eu perguntei ao presidente, desde que o senhor fez essa crítica em relação às questões eleitorais, de lá para cá, o governo te procurou? Ele foi um pouco esquivo, né? Não respondeu muito diretamente, disse que teve um encontro com o Simões na terça-feira, falaram um pouco sobre isso, mas disse o seguinte, nosso trabalho está sendo feito, a Assembleia está fazendo o seu trabalho. Agora aguardar. Agora aguardar. Mais um capítulo do Propag. Mais um capítulo do Propag. Agora pra gente falar... novela que a gente espera que ela termine em dezembro de 2025. Talvez pode se estender, né? Até metade do ano que vem ainda. Pra gente terminar de falar sobre a Assembleia, teve o projeto do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, o SSA-GEROSP, que é um dos principais projetos do governo, sem ser Propag. Parado desde o ano passado? Parado desde o ano passado, porque esse projeto, o que ele faz? Ele vai entregar a gestão dos hospitais da rede FEMIG, uma rede muito importante, principalmente na Grande Belo Horizonte, né? Tem hospitais grandes como Maria Amélia Lins, que teve o bloco cirúrgico fechado, o João 23 é Hospital FEMIG. Eles querem terceirizar essa gestão porque eles dizem que pode modernizar os processos do hospital, né, Alessandra? Pode fazer contratação CLT. Eles alegam que fica mais fácil, né? Talvez melhorar os processos de compra, que hoje são muito complexos, com muitas licitações, preços talvez não muito atrativos para o mercado, né? Tirando o Propag, os projetos do Propag é a prioridade do governo de Minas, dentro do Legislativo, tirando as pautas do Propag, né? É esse projeto da gestão hospitalar, que não foi votado, a oposição obstruiu na quarta-feira, na quinta-feira não teve sessão plenária. Agora, a obstrução também ela não consegue ser não eterna. Não é eterna. Tem um prazo regimental, tem um prazo. Eles vão convocando as sessões plenárias. Esse prazo deve vencer na próxima semana, talvez na outra já vá para a votação. Se o projeto for pautado, né? Não quer dizer que o Colégio de Líderes vai decidir pautar o projeto, porque tem sido pautado às vezes pauta uma sessão, a outra não pauta. Depende muito do entendimento dos deputados. O que acontece com a obstrução é que existe um tempo de discussão do projeto em plenário de 6 sessões plenárias. E aí os deputados podem falar, cada deputado tem 1 hora para falar. E isso estende o prazo até demais. E aí ninguém quer ficar discutindo um projeto por muitas horas, 10 horas até. A Assembleia, basicamente, essa semana foi audiência, né? Os secretários do governador foram lá prestar contas sobre não pagamento de retroativo para aposentados, né, de 2016, há um débito com os aposentados da educação desde 2016, um débito contraído pelo ex-governador Fernando Pimentel e até hoje não quitado pelo governo, foi alvo de uma audiência pública ontem. Teve também o pessoal da Fazenda, né, dando um resumo lá de como anda a situação fiscal de Minas. Já anunciaram que a dívida vai chegar a quase 180 bilhões até o final do ano, a dívida só com a União, que a dívida total já está quase em 200 bi. Exatamente, dívida com as instituições, enfim. E aí, só para fechar essa questão do GEROSP, né, dos hospitais, já foi a 4ª sessão de discussão do projeto, então ainda tem mais 2 antes de ser votado. Quando chegar nessa, o deputado Lucas Asmar, da oposição, deputado do Partido Rede de Sustentabilidade, disse que vai apresentar uma emenda para o projeto voltar para a Comissão de Educação. Então, ainda tem um caminho para ele. Essa questão dos servidores de educação, como é que foi, Alessandra? Na verdade, o governador Fernando Pimentel, em 2016, não pagou o retroativo para os aposentados da educação. Em dezembro de 2024, ano passado, o vice-governador Matheus Simões foi às suas redes sociais e disse que ia sair uma folha extra do Estado para fazer essa quitação desse débito. Até disse, estamos colocando em dia os atrasados da gestão passada, mas essa folha pagou só algumas pessoas da ativa que não tinham recebido em 2016 esse retroativo salarial. São 3 meses de diferença de aumento salarial, um aumento de 11,16 aprovado em 2016 durante a gestão Pimentel,
E isso corresponde a 266 milhões de reais, mais ou menos 167 mil trabalhadores aposentados. Fizeram ontem uma audiência cobrando do governador o pagamento, não há previsão de pagamento. Os representantes da educação que estavam lá alegaram problemas no caixa. Então, agora uma nova audiência vai ser convocada agora, segundo a deputada Beatriz Cerqueira, que foi quem chamou essa audiência, quem preside a Comissão de Educação. A próxima audiência agora vai ser em setembro e ela vai convocar os secretários de Educação e de Planejamento para explicar o que está acontecendo e já de antemão cobrou que essa previsão de pagamento venha já no orçamento que tem que ser entregue até 30 de setembro pelo governador para o legislativo. É um débito, né? Com direito do trabalhador, né? Que está nessa discussão aí desde 2016, ou seja, o ano que vem ele vai completar 10 anos. É um dinheiro... de um retroativo sem pago. É um dinheiro sem ser pago, que né? pra gente é considerável, né? Mas pro caixa do Estado, um Estado que tem uma receita bilionária, podia ter feito esse esforço, né? Foi o que a deputada cobrou. Falou que 266 milhões pode parecer muito, mas para um orçamento de 125 bilhões Exatamente. é um troco. Mas, de qualquer maneira, a justificativa que o governo tem dado para todos, para tudo, desde sempre, é falta de recurso, contingenciamento de despesa, não é possível fazer o pagamento nesse momento. Maravilha, perfeito. Vamos pro terceiro bloco? Vamos. Falar um pouco agora de Belo Horizonte, tarifa zero, teve coletivas... A pauta do momento, tarifa pauta do zero. momento, teve coletivas dos vereadores que apoiam isso, reuniões com secretários. Diga lá, Denis, o que aconteceu essa semana? Conta pra gente da pauta mais importante para a população de Belo Horizonte, que é a pauta da tarifa zero. Mais importante dos últimos... É isso mesmo. A 5 pauta anos, mais 10 importante que anos. está tramitando na Câmara nos últimos anos é a tarifa zero. Pois é, a mobilidade urbana que passou anos meio que sendo um assunto relegado, se tornou um assunto em evidência na Prefeitura de Belo Horizonte, na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. O que acontece? Essa semana, no começo da semana, o prefeito Álvaro Damião deu algumas declarações contrárias ao tarifa zero, tentou rebater o argumento dos vereadores, dos pesquisadores que defendem a iniciativa, e trouxe alguns dados, inclusive equivocados, percepções equivocadas, e os vereadores tiveram um encontro na quarta-feira com o secretário de governo, que é o Guilherme Daltro, onde nessa conversa eles apresentaram um pouco algumas contra-argumentações ao que o prefeito tinha falado, e ficou decidido que na próxima segunda-feira, às 3 horas, na sede da prefeitura, haverá uma nova reunião entre os vereadores signatários do projeto do Tarifa Zero, pesquisadores que defendem a iniciativa e o secretariado do governo. Vai estar presente o secretário de Mobilidade Urbana, secretário da Fazenda, secretário de Planejamento e o secretário de Governo. A questão toda é que os argumentos que o Damião trouxe de contrariedade ao Tarifa Zero trouxeram estranhamento entre os vereadores que apoiam a iniciativa, porque eles disseram que está havendo um bom diálogo com a prefeitura já há algum tempo sobre o projeto, mas caiu como uma bomba essas declarações do prefeito de que, por exemplo, ele mencionou que seria uma iniciativa muito cara e que hoje o transporte municipal está orçado em 2,5 bilhões, sendo que esse número está errado, são 1,8 bilhões, conforme dados da própria prefeitura. Além de que ele deu outras declarações de que isso traria um impacto muito grande para as receitas do município e também traria uma conta que o empresariado teria que pagar, porque o projeto da Tarifa Zero de Belo Horizonte propõe a criação de uma taxa estimada em R$ 185, que as empresas pagariam por funcionário, por vínculo empregatício. A partir do 10º vínculo. Então, empresas que têm até 9 funcionários pagariam nada, empresas com 10 funcionários pagariam uma taxa de 185, que tem 11 pagariam 2 e por aí vai. E não precisaria pagar mais o Vale Transporte. Tem essa questão. Né? As empresas que vão pagar essa taxa para o fundo que vai financiar a tarifa zero ficariam sem precisar de pagar o Vale Transporte para o trabalhador, é isso? A questão que tem hoje é a seguinte, o Vale Transporte ele é custeado pelo funcionário e pela empresa. A empresa pode descontar até 6% do salário do funcionário e o restante ela paga. E isso acaba criando uma distorção, digamos assim, porque pessoas que recebem salários muito altos e que, por exemplo, têm condições de ter um carro para poder se deslocar para o trabalho, essas pessoas elas são beneficiadas por ter pessoas dentro dos ônibus, já que isso é menos carro na rua, menos trânsito para elas,
mas elas de forma alguma contribuem para o transporte público. Porque, diferentemente de saúde e educação, que é financiado por impostos que são cobrados de empresas, são cobrados da indústria, do comércio, enfim, o Do transporte próprio cidadão, imposto de renda. Exatamente. O transporte público, ele até a pandemia não era bancado apenas pelas pessoas que pagavam, e agora os impostos que a prefeitura arrecada, eles pagam apenas uma pequena parte da... Uma pequena parte não. Na verdade, arrecadam, eles bancam boa parte da tarifa que continua cara. Mesmo a prefeitura colocando dinheiro para manter a tarifa mais barata, a tarifa ainda é R$ 5,75, a terceira maior entre as capitais brasileiras. Com a proposta que está sendo feita pela tarifa zero, essa taxa seria cobrada das empresas e não haveria mais o desconto de 6% dos trabalhadores. E isso, por consequência, faria as pessoas terem mais dinheiro, e mais dinheiro que elas não vão simplesmente jogar fora. Mais dinheiro que elas vão gastar no comércio, vão gastar nas compras de casa, vão gastar no sacolão, vão gastar naquilo que hoje está sendo difícil bancar porque o orçamento de todo mundo está muito apertado. E 5,75 é um valor muito elevado, né? É um valor elevado. Elevado para quem pega 2 ônibus, 4 ônibus, para quem tem que bancar o transporte do filho. A gente, antes dessa fala do prefeito, a gente recebeu aqui no estado de Minas, para uma entrevista, o vice-líder do governo na Câmara dos Vereadores, um deles, o Elton Júnior, que é um defensor da tarifa, sempre fez toda a sua campanha, né, tendo como principal pauta a tarifa zero para os estudantes no geral, né, para todos os estudantes. Ele aqui mesmo já tinha dito para a gente que o diálogo estava muito bom, que estava sendo tudo discutido, mas não foi assim, não demonstrou muita firmeza em que vingaria, né? Que vingaria de fato a tarifa zero em Belo Horizonte, que seria uma coisa revolucionária, uma capital do nosso tamanho, seria a primeira, né? Seria a primeira capital brasileira a ter tarifa zero e seria a maior cidade do mundo a ter tarifa zero. Minas Gerais, a gente tem uma ideia de quantas cidades têm tarifa zero? O número exato eu não vou ter aqui, mas nós temos algumas das cidades que tem... Uma das maiores cidades que tem tarifa zero. Então, por exemplo, Iberité, que tem 180 mil habitantes. Tarifa zero. Tarifa zero. Nós temos agora Juiz de Fora, com projeto de tarifa zero. Além de outras cidades. Mariana. Nós temos Mariana. Aqui na região metropolitana nós temos São Joaquim de Bicas, temos Caetés, temos, enfim, várias e várias cidades. Tem um dado interessante que eu quero trazer, que ele tá numa pesquisa dentro do livro Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero, que foi feito pelo pesquisador Daniel Santini. E esse livro ele tem um dado muito interessante, que são as cidades brasileiras que implantaram a tarifa zero. São dados de 2024, mas mostra que a adoção da tarifa zero, ela é uma ideia multipartidária. E esse é um dos motivos que causou estranheza no posicionamento do Damião, porque não se sabe ainda o que causou essa resistência, porque aparentemente não é uma questão ideológica, até porque essa pesquisa mostra... E aqui dentro da Câmara vem sendo discutido esse assunto como assim... bem recepcionado por todos os vereadores, né? Foram 22 vereadores que assinaram o projeto da tarifa zero e vereadores de diversos espectros políticos. Tanto que essa pesquisa são dados de 2024. Na época eram 116 municípios identificados com tarifa zero e o partido que tinha a maior quantidade de cidades com tarifa zero era o PSD, com 15. O segundo era o PSDB, com 14. O PP, com 11. O PTB com 7, ou seja, os 4 partidos com a maior quantidade de cidades com tarifa zero são partidos de direita. O partido do Damião, que é o União Brasil, ele na época tinha 3, e olha só, 3 que era a mesma quantidade do PT. O primeiro é o PSB. O primeiro é o PSD, Partido PSD. Social Democrático. O partido que tem mais prefeituras no Brasil. Exatamente. Né? Agora tem a federação do União PP, que tem mais de 1.000. Mas eu digo diretamente no... E era o partido do PSD é um partido, né? E era o partido do Fuad Noma, né? Pois é, a questão é que apesar da vereadora que assinou o projeto ser a Isa Lourenço, que é do PSOL, não é um projeto de esquerda, é um projeto realmente multipartidário, tanto que na própria região metropolitana, quando foi implantado em Iberité a tarifa zero, foi por um prefeito que era de direita. Então, assim, ainda não se sabe o que motivou as críticas do prefeito, mas os vereadores, a Isa Lourenço e o Bruno Pedralva, eles disseram que eles estão otimistas com o avançar das conversas nessa reunião que vai ter semana que vem. O projeto segue em tramitação, ele precisa passar por uma última comissão antes de ir para o plenário. Votar em primeiro turno. Votar em primeiro turno. Para ser aprovado, precisa de 28 dos 41 vereadores.
E o projeto original foi assinado por 22. E pelas contas lá, por entrevistas que viram de outros vereadores, eles acreditam que hoje tem 25 dos 28 votos. Agora, Denis, e se o projeto for aprovado, tarifa zero, a revelia do prefeito, do desejo do prefeito, por ser um projeto que mexe no orçamento do município, isso pode ter algum questionamento judicial ou o caminho é esse mesmo? Ou não teria que ser esse projeto de autoria do próprio prefeito? A tarifa zero, ela estabelece, o texto do projeto de lei estabelece um período de transição de 3 anos, 3 a 4 anos, que coincide com o fim do atual contrato de concessão do transporte coletivo. E a própria lei diz que a maneira com que essa transição será executada, ela cabe à prefeitura. A prefeitura. Então, a prefeitura é quem vai fazer a regulamentação da transição caso o projeto seja aprovado. Exato. Isso é interessante que a Alessandra chama atenção, porque pela Constituição, um poder legislativo não pode criar despesa para o executivo, né? Então, se eventualmente a Câmara aprova, o prefeito pode entrar na justiça, provavelmente vai vetar e depois, se o veto for derrubado, ele pode entrar na justiça questionando isso. Né? Caso não consigam convencer o prefeito Exatamente, de que a tarifa zero é viável, porque parece que essa é a missão agora dos vereadores, que você falou que agora eles ficaram surpresos com a fala, vão se reunir semana que vem com o secretário de governo, numa tentativa de entender todo esse movimento, né? O que o texto do PL diz, ele diz sobre a criação do Fundo de Financiamento do Transporte Coletivo, e ele estabelece que para que esse fundo seja alimentado, uma das fontes é a taxa do transporte público cobrada das empresas. Então, a princípio, o que o projeto de lei estabelece não é um aumento de despesa da prefeitura. Ele diz que... Ele cria um fundo. Ele cria um fundo, e esse fundo ele é bancado pela taxa do transporte coletivo, pelas publicidades vendidas nos ônibus, que são consideradas receitas extratarifárias, e pelo subsídio. Mas ele não diz quanto do subsídio. Isso é uma coisa que a prefeitura estabelece. Que vai posteriormente definir, caso a lei seja aprovada. Caso a lei seja aprovada. E tem a questão que o estudo que está embasando esse projeto de lei, que foi feito pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, ele estabelece essa cobrança de R$ 185 das empresas, por funcionário de cada empresa, e ela, pelas estimativas, apenas essa taxa é capaz de arrecadar 2 bilhões de reais. Sendo que, lembrando, atualmente o sistema está orçado em 1,8 bilhão. Ou seja, 2 bilhões ainda é uma certa gordura para um aumento de demanda que deve acontecer com a tarifa zero. Mas isso é sem o subsídio ainda. Ou seja, em teoria, há esse alívio nos cofres da prefeitura, onde a prefeitura pode eventualmente utilizar esse valor de subsídio, talvez para construir estações, construir corredores exclusivos, ou se aumentar a demanda ainda mais, não precisar onerar as empresas, a prefeitura poderia bancar isso. Mas, a princípio, não há um aumento de despesas da prefeitura. Na verdade, há até uma estimativa de economia. De economia. Tanto que hoje, o subsídio, está aqui a conta, são 698 milhões de subsídio pagos apenas este ano. Lembrando que a tarifa que é cobrada das pessoas, mesmo ela sendo de R$ 5,75, ela corresponde a 25% do arrecadado. Ou seja, a questão toda o sistema de transporte hoje, o Vale Transporte, o subsídio, eles já bancam 75% quase. A mágica que estão tentando fazer é como subsidiar esses 25%, que são 455 milhões de reais. Perfeito. Acho que uma coisa que chama atenção, conversando com alguns vereadores, talvez uma preocupação da prefeitura seria as empresas com mais de 9 funcionários, mas aí no limite de 10, porque a prefeitura, né, conversando em off, assim, alguns membros da prefeitura acreditam que essas empresas, na verdade, não são empresas grandes, né, algumas têm 10 funcionários, mas às vezes são um supermercado de bairro, uma mercearia, por exemplo, que tem um número aí maior, uma estrutura, mas ainda são médias empresas, né. Eu acho que chama atenção essa questão porque a gente sempre diz que os pilares, né, dos municípios são saúde, educação e transporte, né? E uma questão que está sendo muito discutida, iniciando uma discussão, é o marco legal do transporte, né, em Brasília. Porque o governo federal, ele faz repasses para saúde e educação, para os municípios, repasses constitucionais. Mas e o transporte? O que o governo federal consegue contribuir com o transporte público nas cidades, né? Acho que é uma discussão que vai começar
andar em Brasília. Essa é uma cobrança das empresas de ônibus. Tanto que isso está Que o governo federal faça um aporte também, né? Isso está na matéria que publicamos anteontem no estado de Minas, que é mostrando qual a opinião das empresas de ônibus. O Setra BH, o Sindicato das Empresas de Belo Horizonte, eles têm uma posição neutra, eles dizem que isso é uma competência da prefeitura, mas eles destacam que é preciso ter uma fonte de financiamento robusta para um eventual aumento de demanda. A NTU, que é a associação que representa todas as empresas de ônibus do Brasil, ela diz a mesma coisa. Se tem tarifa zero, tem que ter uma fonte de financiamento robusta, e o que se defende entre o setor do transporte é que isso é difícil de ser feito sem aprovação do marco legal do transporte, sem que o governo subsidie, ele faça esses repasses. Existe uma questão que se defendia ainda se defende, de que a gratuidade dos idosos, que é a partir dos 65 anos, ela seja bancada pelo governo federal. Porque hoje ela não é bancada por ninguém, digamos assim. Hoje, um idoso que usa um ônibus, ele, em teoria, esse custo está sendo rateado entre todos os outros passageiros. O marco legal do transporte, um dos caminhos é esse. É ter esse financiamento do governo federal para que as políticas de tarifa zero elas tenham um financiamento robusto. E isso, inclusive, já foi ventilado como uma possível bandeira que o PT pode vir a adotar. O Gilmar Tato, que foi candidato a prefeito de São Paulo e que tem muita proximidade com o governo federal, que tem muita proximidade com o Lula. Que hoje preside o partido. Exato. O Gilmar Tato, ele é secretário de comunicação do partido. Isso, né? perdão. Do grupo da Ele já deu entrevistas no passado dizendo isso, dizendo de que pode ser que a tarifa zero venha a ser uma política, uma bandeira nacional do partido. Exatamente. Acho que é interessante se o governo federal entrar nisso, porque muitas críticas dos municípios, dos prefeitos, é que Tudo o prefeito tem que fazer. que se cria tudo. muitos encargos para as prefeituras, cria impostos novos que a prefeitura tem que arcar com a arrecadação, todo o Às sistema vezes tira ali. imposto Às vezes tira imposto, diminui a isenções. arrecadação, exatamente. e cria Obrigações. responsabilidades e obrigações. Exatamente, como Né? E questão... os municípios sempre precisando de dinheiro, né? Não tem um livrinho, né? Cada cidade que implantou tarifa zero implantou à sua maneira. Tem cidades, como por exemplo, uma das maiores referências, Maricá, no Rio de Janeiro, onde ela conseguiu financiar a tarifa zero porque eles recebem muito dinheiro de royalties de petróleo. Você tem Ibirité mesmo, aqui na Mariana região. também diz que também com royalties na mineração. Maricá, da prefeito Washington Quaquá, do PT. Isso. É. Em Ibirité, eles conseguiram a partir do próprio orçamento do município, mesmo que não fosse um orçamento muito grande. Na época, o que o secretário de Transportes tinha comentado comigo era que a expectativa era de que as pessoas deixassem de fazer compras, de sair de Ibirité e fazer compras em Belo Horizonte, e passassem a fazer compras em Ibirité, e isso iria aumentar a arrecadação do município e faria com que aumentasse a arrecadação de pós da cidade, virasse fosse um investimento, na verdade. Você investe na tarifa zero e isso retoma no comércio. Ô, Denis, e dentro da Câmara Municipal, há entre a bancada mais conservadora da Câmara Municipal respaldo para esse partido? Para esse projeto da tarifa zero? Então, A bancada da ainda extrema-direita já se pronunciou claramente se ela é favorável ou não à tarifa zero, que é a maior bancada? Juntando não se todos os pronunciaram. parlamentares. Ainda não se pronunciaram. Ainda tá muitas discussões acontecendo. Discussões entre vereadores, discussões com entidades de classe, com federações, com associações. Ainda tá tudo muito aberto porque o próprio Roberto Andrés, urbanista da UFMG, que articula esse projeto, ele comentou que é uma coisa muito nova. A tarifa zero ela é algo muito novo e que realmente se propõe a ser uma revolução. Então, é uma coisa que assusta. Precisa ser discutido muito, né? Precisa ser discutido muito e os vereadores eles têm defendido muito essa discussão, essa conversa e tudo mais. Por isso que eles querem se encontrar com o secretariado na semana que vem, para poder tirar dúvidas, explicar como seria o financiamento e mostrar que, a princípio, não há esse desejo de aumentar os impostos ou aumentar os gastos da prefeitura. Maravilha, né? Seria revolucionário. É revolucionário. Eu, como usuária do transporte coletivo, você também, nós três aqui somos usuários do transporte coletivo, né? Diariamente, seria maravilhoso. É revolucionário, né? Acho que a última grande mudança no transporte coletivo foi ar-condicionado nos ônibus, né? O fim uma mudança que eu particularmente achei negativa na época, o fim dos trocadores, do cobrador, né? Mas a aprovação tarifa zero, ela tiraria a necessidade hoje do motorista dirigir e cobrar passagem. Exatamente. E tem uma outra questão, só pra gente concluir, trazer um dado que é o seguinte, Belo Horizonte, assim como outras cidades, outras capitais brasileiras, vive uma queda muito grande na demanda do transporte coletivo.
De 2014 para cá, nós perdemos 39% dos passageiros. Imagino. 39%. E ainda não há pesquisas especificamente do público de Belo Horizonte, mas tem uma pesquisa nacional feita pela Confederação Nacional dos Transportes no ano passado, que mostrou que a segunda causa que mais fez as pessoas largarem o transporte coletivo foi o aumento da tarifa. E uma coisa interessante é que essa pesquisa mostra, eles conversaram com as pessoas que abandonaram o transporte coletivo e perguntaram, se você fosse voltar, o que faria você voltar? O principal motivo que as pessoas citaram é redução da tarifa. Então, isso é uma coisa interessante, isso é uma pauta interessante, porque ter mais pessoas nos ônibus em Belo Horizonte é algo positivo. Você tira carros da rua, você diminui a poluição, você diminui congestionamentos. Então, isso é uma coisa positiva. No nosso trânsito, cada dia é pior, né? E isso vai contra os argumentos do prefeito na última semana, né? Que disse justamente ao contrário, é aumentar a demanda aumentar muito a demanda dos ônibus, o que causaria problemas no trânsito, porque né? Não faz muito sentido. Não faz, porque, por exemplo, você falou aí que o segundo motivo é o preço da tarifa. Aí eu falo aqui da minha condição, eu tenho 3 filhos. Se eu for, muitas vezes, dependendo do meu destino, não compensa eu pegar um ônibus. Melhor pegar um Uber. Eu vou pagar Uber, mais do que um Uber. Então, eu fiz uma conta que é a seguinte... Porque a minha família, sou eu e mais 3 filhos. Uma conta que é o seguinte, uma família de um pai, uma mãe e 2 crianças. Que é a média brasileira. Que é a média brasileira. Uma família que, por exemplo, more na periferia de Belo Horizonte, elas forem visitar Savassi, forem numa exposição, forem ver alguma coisa com os filhos. O custo disso de transporte um dia, R$70. É um custo muito alto. É um custo que faz muita diferença no orçamento das pessoas. Inviabiliza o lazer. Inviabiliza o lazer e inviabiliza o acesso de pessoas mais pobres à saúde, à educação, a procurar emprego, a várias e várias outras coisas. Assim, não adianta fazer público se as pessoas vão ter acesso. E numa cidade do tamanho de Belo Horizonte... É isso mesmo. Com uma tarifa tão cara, tá realmente complicado. Vamos esperar, então. Vamos ver, né? Ainda. Que bom, muita água para rolar. Muito bom o esclarecimento pra gente sobre a tarifa zero. Com certeza. Uma pauta super importante. Já aproveitando pra gente encerrar, muito obrigado pela presença, viu, Denis? Volte sempre. Tamo junto, chamando, tamo aí. Alessandra, também, muito obrigado mais uma vez. Até mais. Para você que nos acompanha no YouTube do Portal Uai, no seu tocador de podcast favorito, essas e outras notícias que a gente comentou aqui, você acompanha em em.com.br e nas redes sociais. Até a próxima, muito obrigado.